Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada Continua, na nossa série Só por Hoje, com as meditações diárias de Narcóticos Anônimos. O meu nome é Cristina, eu sou uma adicta e eu estou limpa em recuperação há 4 anos, 11 meses e 3 dias. E eu vou convidar o companheiro que está com a gente hoje para se apresentar. Por favor, companheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renato, eu sou um adicto em recuperação e graças ao programa DNA eu estou limpo há 12 anos, 9 meses e 25 dias. O dia mais importante é o dia de hoje. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Então, eu vou dar início à leitura da meditação de hoje, 4 de fevereiro. Sentir-se bem não é a questão. Para nós, a recuperação é mais do que apenas prazer. Texto básico, página 47. Só por hoje, eu aceitarei meus sentimentos, sejam eles quais forem, exatamente como são. Praticarei o programa e aprenderei a viver com meus sentimentos. Que literatura maravilhosa. Eu gostaria de lembrar a todos que nos ouvem que nós não estamos falando em nome de Narcóticos Anônimos, mas sim das nossas experiências pessoais. Então eu vou convidar você, Renato, a fazer uma partilha, né, dividir com a gente um pouco da sua experiência em cima dessa meditação. A palavra está com você, fica à vontade. Gratidão, primeiramente agradecer pelo convite. Renato, adicto em recuperação. Minha recuperação eu trato ela com movimento, justamente para que eu possa me sentir bem, confortável comigo mesmo. Nem sempre é assim, nem tudo é da forma como eu espero que seja, mas a prática do programa me aproxima muito mais do meu ideal de recuperação. E eu acho que sentir-se bem realmente, de fato, não é a questão. Na grande maioria do tempo, principalmente nos primórdios, antes mesmo de eu conhecer a Irmandade de Narcóticos Anônimos, da qual eu cheguei e tive a oportunidade de encontrar alguns companheiros bem-aventurados praticando o programa e me mostraram um caminho de recuperação através dos 12 passos. Eu acreditei nesses companheiros, continuei voltando às reuniões e comecei a me sentir bem. Entretanto, pairava sobre mim aquela inabilidade de lidar com os meus sentimentos. Talvez esse seja um grande fato de que hoje eu tenho a convicção de que a inabilidade de lidar com os meus sentimentos fez com que eu buscasse, através dos alteradores de ânimo, algo para poder anestesiar e principalmente lidar com esses sentimentos quando eles surgiam. Eu sempre fui muito fantasioso e quando eu cheguei à NA, pela primeira vez, após admitir a minha impotência perante a adicção, eu comecei a olhar com honestidade para os meus sentimentos, voltando, trabalhando os passos. Eu percebi exatamente que o rumo da minha vida ele estava tendo uma trajetória de recuperação e principalmente de superação. E tudo que eu tinha que fazer ali era continuar voltando e praticar o programa o melhor que eu pudesse. Eu comecei a trabalhar os 12 passos, eu comecei a frequentar o máximo de reuniões possíveis, conheci o serviço da Irmandade, comecei a atuar como voluntário e isso começou a me trazer muita gratidão. Passados 90 dias ali, eu percebi que aquela grande esfera de recuperação ela tinha um outro lado, um lado mais sentimental, porque eu não entendia muito bem os meus sentimentos. Entretanto, eu sentia muita alegria no coração pelo fato de se estar limpo. Só que a vida como ela se apresenta começou a trazer um pouco da sua realidade. E isso foi muito duro no início, principalmente por quê? Porque eu cheguei a ser um trabalho, eu não estava estudando, eu ainda tinha muita desconfiança da minha família. Então, todo um processo que começou a ser abarcado por conta dos passos, e eu comecei a trazer isso para o meu processo de recuperação, me trouxe entendimento de que a vida como se apresenta não significa que a todo momento eu vou me sentir bem. Mas, trabalhando os passos, eu começo a me sentir um pouco mais confortável, principalmente quando os sentimentos negativos se apresentam. Algumas sugestões me foram dadas, justamente para que eu pudesse entender esses sentimentos. E hoje, uma das coisas que eu trago comigo, assim, que é característica da minha recuperação, é o trabalho do 10º passo, que é o inventário diário, porque ali, nesse inventário, seja ele pelo folheto Viver o Programa ou não, tem algumas perguntas das quais eu começo a fazer uma observação de como eu me senti durante o dia. Então, é muito comum que, dependendo da forma como eu esteja internamente, ou como eu esteja tratando a minha recuperação,
de manhã eu me sinta super bem e à tarde eu não me sinta tão bem assim. E principalmente porque eu sou suscetível a situações externas. Eu acredito que a base da recuperação do adicto, ela se trata muito de relacionamentos. E é interessante quando se pensa dessa forma, porque durante toda a minha trajetória em recuperação, eu busquei uma literatura que pudesse falar sobre relacionamentos. Na verdade, eu queria uma resposta para relacionamento sexo-afetivo. E eu acredito muito que essa é uma das maiores dificuldades de todos nós, adictos que buscam recuperação, que buscam se sentir bem, que por muitas vezes projetam no outro a raiz da nossa felicidade. E aí eu comecei a entender que toda a nossa literatura falava sobre relacionamentos. Mediante a fatores externos aos relacionamentos, eu começava a colocar termômetros de recuperação para entender como eu me sentia. Por exemplo, se alguém me tratava bem no meu trabalho, alguém me desse um bom dia, o meu dia ele poderia se iniciar de uma maneira maravilhosa. Mas se alguém virasse a cara para mim e não me desse um bom dia, eu já começaria a ficar ali de bom humor. E de repente o meu encarregado, o meu gestor, o meu gerente, ele também não está vindo de um dia tão bom assim. Os fatores externos, eles não podem modificar ou até podem modificar a forma como eu me sinto, mas as minhas ações não. Então é aí que eu entendo que sentir-se bem, de fato, não é a questão. Hoje eu aceito os meus sentimentos como eles se apresentam, eu não os renego mais, porque durante muito tempo os sentimentos ruins eu acabava rejeitando e jogando ele para o meu inconsciente, mas de certa maneira eu tinha a percepção de que em algum momento aquele ressentimento, o ressentir, aquela raiva ou um sentimento do qual eu rejeitei, ele acabava por ressurgir. Então hoje eu percebo que aceitando os meus sentimentos, falando de mim, falando o que eu sou, escrevendo, colocando no papel, eu começo a ter entendimento e clareza para trabalhar o sentimento e para me sentir um pouco mais confortável dentro do desconforto. Então, hoje, sejam quais os sentimentos eu sentir, eu vou tratá-los exatamente como são, eu pratico o programa, eu aprendo a viver com os meus sentimentos, eu sinto dor, eu sinto alegria, eu sinto medo, e eu acho que isso tudo está relacionado à minha natureza humana. Então, tem uma pergunta do Folheto Viver, o programa que eu gosto bastante, que ela diz assim: me sinto parte da humanidade hoje? Eu acho que a partir do momento em que eu aceito os meus sentimentos, identifico, porque assim, a princípio, a minha vontade é de identificar ali de imediato, mas nem sempre eu consigo fazer isso. Eu preciso de um tempo para poder escrever e digerir aquilo que eu estou sentindo. Existem sentimentos a serem sentidos e eu acho que isso é um dos maiores presentes que o programa DNA pôde me dar, é a dádiva do sentir. Porque durante tanto tempo eu anestesiei os meus sentimentos, que hoje, independente dos sentimentos como eles são, eles se apresentam, eu agradeço ao meu poder superior. Então, eu entendo que em recuperação eu estou sujeito a sentir qualquer coisa, de um dia para o outro, de um minuto para o outro, de um segundo para o outro. São oscilações constantes, mas eu tenho a plena convicção de que trabalhando o programa, praticando os passos, existe uma felicidade interna que me traz uma certa serenidade e uma habilidade para poder lidar com esses sentimentos sem precisar anestesiar, sem precisar fugir, sem precisar correr. E uma das coisas que falaram para mim no início da recuperação e que funciona muito quando eu me senti chateado, quando eu me senti triste, ou quando eu senti vontade de compartilhar os meus sentimentos ruins, eu posso compartilhar que esses sentimentos eles vão ser diminuídos. E a partir do momento em que eu compartilho um sentimento alegre, eles são aumentados. E eu acho que a base do programa é a simplicidade e a honestidade. E a maior riqueza desse programa é a diversidade. Então eu estou muito grato, agradecer mais uma vez o convite, e fica aí um pouquinho da minha experiência dessa reflexão com o tema e sentir-se bem não é a questão. Maravilha, Renato. Obrigada, viu, pela sua colaboração, por estar aqui com a gente hoje, por ter aceito o convite. Que dádiva poder ter um programa que nos ensina a sentir, sejam quais forem os sentimentos. Gostaria de dizer a todos que nos ouvem que para ter a meditação na íntegra, é só acessar o nosso site www.na.org.br. Lá também é possível conhecer uma imensa literatura sobre o programa de Narcóticos Anônimos. Agradeço a todos que estiveram conosco até aqui, mais uma vez a você, Renato, e não se esqueçam que amanhã tem mais, porque a jornada continua. Tamo junto.